Uma mulher que decidiu trazer as suas lágrimas e a sua amargura para a pessoa certa, diante da pessoa certa. Enquanto Ana chorava para o seu marido, se amargurava ali, sabe, tentando expressar para ele a sua dor e o seu sofrimento, e nada resolvia. Ela decidiu um dia chegar diante de Deus com as suas lágrimas e com a sua amargura e se derramar para aquele que realmente poderia e pôde mudar a sua história. Sabe quantas vezes nós trazemos para pessoas aquilo que nós devemos trazer e levar somente para Deus? As lágrimas que às vezes nós derramamos diante de pessoas, elas não resolvem o problema. Mas quando nós trazemos essas lágrimas e essa amargura para Deus, diante de Deus, nós colocamos ali, derramamos diante dele, então isso faz toda a diferença. Você pode ver esse capítulo, esse versículo e capítulo da Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Leia aí na sua casa, capítulo 1 e capítulo 2 desse livro de Samuel. Você vai entender o que Ana estava passando nesse momento. A humilhação, o desespero, a amargura de uma mulher que não podia ter filhos. E ela chegou para Deus falando isso. Na verdade, ela não falou, ela orou e chorou. Ela chorou tanto que os lábios dela se mexiam, mas não pronunciavam palavra alguma. Mas Deus estava ouvindo aquilo que ela estava falando ali, mesmo no seu coração. E assim Ele faz comigo e com você. Então derrame para Deus a sua alma, derrame para Deus as suas lágrimas, sabe? Aquilo que você traz no seu coração e que ninguém pode resolver, assim como o marido de Ana não podia resolver, mas ela levou para Deus que podia resolver. E Ele fez isso. Uma mulher corajosa que decidiu não ficar ancorada na sua tristeza. Nós vamos falar aqui a respeito de Joquebede, a mãe de Moisés. Leia aí na sua casa, no capítulo 3, ou melhor, 2 do livro de Êxodo, que fala a respeito disso. Ela teria ali o seu filho, teve o seu filho, e ela teria que esconder esse filho porque ele estava correndo o risco de morrer. Sim, porque todos os meninos nascidos naquela época, a ordem era serem executados. E ela escondeu esse menino durante um tempo. Quando ela viu que não podia mais esconder esse menino, então ela teve um direcionamento de Deus. Dar aquele cesto e colocar no rio. E falou para a menina, filha dela, Miriam, irmã de Moisés, fica ali perto desse rio e vai ver ali o que vai acontecer com esse menino. E a filha de Faraó foi banhar-se, tomou aquele menino sem saber quem iria amamentar. E a menina ali, pontualmente ali, sabe? Uma direção faz toda a diferença. Aquela menina ali indicou a mãe de Moisés para amamentar Moisés e criar ele até uma certa idade. Depois ela teve que sim entregar ele para a filha de Faraó, acabar de criá-lo. E depois Moisés veio a ser o líder daquela nação, o libertador daquela nação. Então veja como a diferença de uma mulher, sabe, madura espiritualmente, sim, porque precisa de maturidade independente de idade. Ela ali foi uma mulher madura. Ela teve uma atitude sábia, um direcionamento claro, e esse direcionamento fez toda a diferença. Salvou ali a vida do seu filho e também o tornou, pela escolha de Deus, obviamente, como libertador do povo de Israel. Que essa história sirva de, sabe, inspiração para mim e para a tua vida. Em meio à sua tristeza, ela mesma trocou o seu nome, dizendo ser Mara, quando na verdade o seu nome era Noemi. Ela passou por uma grande tristeza porque na terra de Moabe, para fugir da fome da sua cidade natal, ela foi para Moabe juntamente com seu marido e com seus 2 filhos. Chegando lá, o marido faleceu e os seus 2 filhos também, ficando com elas somente as suas 2 noras. E uma delas decidiu de fato permanecer com elas, a outra não, decidiu voltar para sua família. E sabe, nesse contexto de dor nós vemos, isso está escrito lá no livro de Ruth. Leia aí o livro de Ruth na sua casa, é um livro curto, mas que fala, sabe, fortemente ao coração de todas aquelas pessoas que precisam ouvir de Deus, que mesmo no momento de dificuldade, Deus ele está ali presente. E assim foi na vida de Noemi. Ela recebeu um direcionamento de sair dali. Na verdade, ela decidiu sair dali, daquele contexto de sofrimento e voltar para sua cidade chamada Belém. E chegando lá, Deus deu um direcionamento para ela, porque sim, Ruth seguiu junto com a sogra. E chegando lá, Deus deu um direcionamento claro
para Noemi, para que Ruth então seguisse esse direcionamento e dali viesse, sabe, a providência, a provisão que aquela mulher precisava na velhice, e também dali surgiria a descendência de Jessé, Davi e até a descendência futuramente de Cristo. Então entenda que nós não precisamos, não podemos ficar ancorados na nossa amargura, na nossa tristeza. Nós temos que reagir, e isso sim é maturidade. O reagir é maturidade, e quando nós reagimos, Deus ele dá um direcionamento claro, como foi assim com Noemi. E ela ali pôde ver a providência de Deus, tirando ela do caos e sofrimento e trazendo ela para uma terra onde ela teve fartura e alegria para viver ali o seu tempo de vida. Fique com Deus, tenha paz e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.